Salve galerinha, beleza? É o Kaique aqui de novo e para mais uma aula, né? Como sempre. O tema da nossa aula de hoje é vacilei. E agora? Primeiro, falar com vocês sobre algumas coisas. A gente tá para marcar um papo com todos vocês para falar sobre algumas novidades, alguns planos, alguns projetos que a gente tá pensando. Queria parabenizar quem participou com a gente de todas essas atividades aí. Para quem participou e também muito parabéns para quem ganhou. Logo menos, quando a pandemia der uma aliviada e as coisas reabrirem, a gente vai curtir muito. E quem não ganhou, não desanima. Em breve vai ter mais atividades, mais premiações, mais doideira, beleza? Como eu falei, o tema da aula de hoje é vacilei agora. Os erros são algo presentes na nossa vida e não é exclusivo. Os pais de vocês erram, os nossos pastores, os nossos líderes, mestres, os nossos professores, os nossos estudos, todo mundo erra. Isso é uma coisa presente na vida de geral, não existe ninguém perfeito. E alguns erros são muito difíceis de lidar, né? Algumas coisas que a gente faz com que a gente mude o nosso próprio conceito sobre a gente mesmo, faz com que a gente mude os nossos valores, os nossos princípios. Erros são uma coisa bem complicada de lidar e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, beleza? Qualquer tipo de erro que a gente faça na vida vem de uma herança. Isso começou, como a gente sabe na Bíblia, com Adão e Eva, que lá no começo preferiram ouvir a serpente em vez de ouvir aquilo que Deus tinha falado, e desde então a gente vem herdando essa consequência, essa tendência a errar, a escolher o errado, a não escolher aquilo que Deus quer pra gente, de não seguir o plano de Deus certinho. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa sempre quebrantar o nosso coração, a gente escuta muito isso, né? Mas nada mais é do que se arrepender, do que admitir que tudo que a gente é, tudo que a gente tem, tudo é dependente de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Quebrantar o nosso coração é vir como alguém que depende e falar: Deus, eu dependo de você. Eu dependo de você para me perdoar, eu dependo de você para corrigir isso na minha vida. E sempre lembrar que é através de Jesus os nossos erros tiveram solução. Não existe erro sem solução. Não importa o erro que a gente cometa. Isso, só para dar uma referência bíblica, isso tá lá escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Eu vou ler aqui, que é bem rapidinho, o versículo 21, 22, 23 e 24, que fala o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todo mundo que crê. Não há distinção, pois todo mundo pecou e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A gente sempre tem que lembrar disso, independente de qualquer erro, sempre tem solução e a gente já foi justificado. O que Jesus fez na cruz é maior do que qualquer coisa que a gente possa fazer de errado aqui na Terra, beleza? A gente nunca pode esquecer disso. Uma árvore boa, ela pode dar frutos bons e frutos ruins, fruto com algum tipo de probleminha. Então, isso também acontece com as nossas vidas. Às vezes, muitas das nossas atitudes que vão ser, entre aspas, esses frutos, vão ser incríveis, vão ser lindos, vão ser cheios de amor, vão ajudar a vida de muitas pessoas, vão causar impacto na sociedade, vão mudar a nossa história. Mas muitos desses frutos que a gente também vai fazer vão ser feios, vão ser cheios de erros, vão ser episódios da nossa vida que a gente vai querer apagar, que a gente vai querer esquecer, coisas que até vão manchar a nossa história para algumas pessoas, que vão mudar o nosso conceito para algumas pessoas. Mas isso não importa. O que importa é que a gente continue sempre lutando para melhorar os nossos frutos.
O que a gente precisa fazer é sempre lembrar de voltar, sempre lembrar de dar meia volta e tomar o rumo, assim como a gente sabe que o filho pródigo fez, que Davi fez, que Sansão fez, que tantos outros personagens da Bíblia fizeram, que sempre existe um caminho, que sempre existe uma solução, que sempre existe algo que a gente possa fazer para tentar buscar essa remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Não existe nada sem solução, como eu já falei. Lá em Mateus, no verso 3, no capítulo 3, verso 8, fala um pouco sobre João Batista e que a vida dele inteira ele falava só uma coisa: galera, se arrependa, galera, se arrependa, galera, se arrependa. Essa era a mensagem que ele pregava todos os domingos lá no deserto, no ministério dele. E o verso, vou ler aqui 3 versinhos para meio que resumir a ideia voltada para a lição, que fala o seguinte: confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu em muitos fariseus e saduceus que vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Ou seja, que as suas atitudes mostrem que você não é mais a mesma pessoa, que se achava independente de Deus, que cometia os mesmos erros, mas fruto que mostre arrependimento, que mostre que você é uma pessoa diferente, que mostre que você é uma pessoa que depende de Deus em tudo e que você entendeu isso. Errar, a gente sempre vai, todo mundo, mas a gente sempre precisa dar meia volta e tentar fazer a vontade de Deus. A gente sempre precisa voltar para os pés dele e mostrar que a gente se arrepende, que a gente não quer mais fazer aquilo e que a gente precisa de ajuda para mudar. Beleza? E para resumir essa questão, toda vez que a gente errar, a gente pode se lembrar de Sansão. Não tem, mas é um personagem que ilustra muito bem o fato de ter uma vida totalmente errada, totalmente destruída, de ter dado totalmente errado, de ter ido totalmente longe do que Deus planejava para ele no começo, mas no fim da vida ele se arrependeu, no fim da vida ele agarrou lá as pilastras e pediu a ajuda do Senhor. Deus, por favor, me ajuda uma última vez. Se mostrou dependente, não era mais aquele Sansão do começo da história, o forte, ele pediu a ajuda de um menino, entre aspas, para poder achar a pilastra. Nem isso ele conseguia. Você podia ver que era uma pessoa totalmente quebrantada, como a gente falou no começo. Então, a gente sempre pode lembrar dele como um exemplo, nessa última parte da vida, um exemplo de arrependimento. E Deus, no fim das coisas, no fim da vida, no fim das contas, ajudou ele. E na morte dele, nesse último ato de humildade, ele matou muito mais filisteus do que toda a vida dele como livre. Então ele causou um impacto muito maior, sendo um segundo, um momentinho dele ali sendo quebrantado aos pés de Deus, do que a vida dele inteira, quando ele tinha cabelo, quando ele tinha independência, quando ele achava que estava fazendo as coisas certas. Então Deus, ele é sempre capaz de mudar a nossa história num piscar de olhos, desde que a gente se arrependa, desde que a gente sempre tenha um coração muito humilde para admitir que a gente precisa, além de escutar, agir do jeito que ele quer. Beleza? Então, só para concluir alguns pontos. Arrependimento, ele é fruto de um coração que está quebrantado, um coração que se mostra dependente de Deus e que sabe que não consegue fazer nada sem ele. Deus não rejeita ninguém que esteja verdadeiramente arrependido. Não importa o quanto a sua cabeça te diga, o quanto qualquer coisa te diga que Deus não vai te receber, porque Ele vai, independente do que você fez. Deus está sempre de braços abertos para te ter pertinho dele. O arrependimento é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes da caminhada cristã. Sem isso é impossível, sem se arrepender, é impossível andar com Cristo, literalmente. E por último, entender que é sempre possível chegar a Deus para confessar os nossos erros e buscar o seu perdão.
aquilo que a gente tanto precisa, tanto para corrigir as nossas... tanto para corrigir essa parte ruim que o pecado, além, a pior consequência é essa desconexão com Deus. E em segundo lugar, que é para parar de sofrer essas consequências desses erros. Errar sempre dói, de um jeito ou de outro, tanto pode não ser agora, mas daqui a um tempo vai doer. Então, para que Deus nos livre desse fardo que é errar e tentar errar cada vez menos, beleza? Sempre é possível chegar aos pés de Deus para confessar os nossos erros. Fechou? Então é isso. Essa semana a gente vai ver de conversar. Qualquer dúvida, a gente tá aí, beleza? Eu vou mandar umas referências de texto bíblico, provavelmente aí junto do vídeo. E a gente se vê. Fechou? Até mais, galerinha. Fé.